Fala galera, beleza? Aqui é o Ramon do Medicina Me Interessa. A gente parte agora para a questão de número 20 do VEST EMESCAN 2025/1. Vamos lá, que questão maluca é essa, né? Olha só, essa daqui é uma questão de interpretação de gráficos. Isso é bem recorrente na prova da EMESCAN e tem algumas formas diferentes da gente resolver essa mesma questão aqui, tá bom? Dá para resolver ela fazendo um montão de cálculo, dá para resolver sem fazer cálculo nenhum, e eu quero te mostrar as diferentes abordagens que você pode ter com essa questão. A gente tem alguns desafios aqui. O primeiro desafio é você conseguir interpretar esse gráfico aí. Olha só, vamos ler o enunciado. O estudo denominado Demografia Médica no Brasil traz, entre outras informações, um comparativo entre a evolução do número de médicos no país e a evolução da população. O gráfico a seguir apresenta essa comparação de forma sintetizada, abordando o período de 1980 a 2025, projeção. Então tá aqui, ó, um gráfico que mostra a evolução do número de médicos e da taxa de crescimento da população. A gente tem duas curvas aqui, ó, tem essa curva aqui de cima e tem essa curva aqui de baixo. E aqui ele explica, no gráfico, a linha superior indica o crescimento percentual do número de médicos no país, do início ao fim de cada quinquênio pesquisado, enquanto a linha inferior indica o crescimento populacional no mesmo intervalo de tempo. Então, olha só, o que ele está mostrando aqui para a gente? Essa linha de cima aqui, ela está mostrando o crescimento da quantidade de médicos no Brasil a cada 5 anos. Já essa linha de baixo, ela está mostrando o crescimento da população no Brasil a cada 5 anos. Nossa, Ramon, você fala em crescimento, só que eu estou vendo que esses gráficos aí, eles passam um bom tempo descendo, um bom tempo decrescendo, não é verdade? Apesar do gráfico estar descendo aqui, ó, a quantidade de médicos no país e a população em geral, você concorda comigo que ela está só subindo, ela só vem aumentando ano após ano? Mesmo que você não consiga interpretar esse gráfico aqui num primeiro momento, você concorda comigo que cada ano que passa a quantidade de médicos no Brasil ela é maior e a cada ano que passa a quantidade de pessoas em geral no Brasil ela é maior? Então aqui vai a primeira dica para você. Quando você estiver com dificuldade de interpretar alguma informação, tenta utilizar o bom senso, tenta verificar se aquela informação faz sentido. Faz sentido pensar que o número de médicos no Brasil ele está diminuindo, ó, igual isso daqui está mostrando para gente? Não faz, né? E de fato, o número de médicos no Brasil ele não está diminuindo. O que diminuiu foi a taxa de crescimento. Como assim, Ramon? Agora eu estou bugado. Olha só. Aqui eu estou dizendo para você que em 1985, de 80 até 85, o número de médicos no Brasil ele cresceu 30%. No período seguinte, ele cresceu 23%. No outro período, cresceu 15%. Ele está crescendo cada vez menos, mas ele não parou de crescer. Ele só está diminuindo a velocidade com que ele cresce. Concorda comigo? Ou seja, esse 15 aqui não quer dizer que ele diminuiu a quantidade de médicos no Brasil. Quer dizer que ele aumentou com menos velocidade do que no ano anterior. Mas a taxa de médicos no Brasil, ela está sempre aumentando, ano após ano. Esses valores aqui, eles são todos positivos. A mesma coisa acontece com a população aqui, ó. Num primeiro momento, a população cresceu 10%, depois cresceu 9%, depois cresceu 7,7%. Está desacelerando, mas isso não significa que a população está diminuindo. A população continua crescendo, beleza? Agora que a gente entendeu como que a gente interpreta esse gráfico, você vai perceber que a gente consegue responder isso daqui sem fazer conta nenhuma. Dá para responder, dá para chegar na alternativa correta sem fazer conta nenhuma. Mas eu vou te mostrar os dois caminhos, tá? Então, olha só. A resposta correta aqui é a letra A. Já vou te dar esse spoiler. Antes de ler, já vou te dar esse spoiler. A resposta correta é a letra A. E eu quero te explicar o porquê que as outras alternativas não podem ser a resposta correta. Então, olha só. Vamos dar um zoom aqui. Ó, acho que eu dei zoom demais, né? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, então. Espero que dê para ler aí. Letra A.
A quantidade de médicos no país mais que dobrou de 1980 até 2005. Para a gente poder chegar nessa conclusão aqui, eu vou precisar fazer conta. Então deixa essa resposta guardada em stand-by. Vamos analisar as outras. Letra B. A quantidade de médicos no país sofreu uma queda acentuada no quinquênio de 1995 a 2000. Ó, de 95 para 2000 aqui, ó, o gráfico realmente está caindo. Ele está diminuindo. Mas isso significa que a quantidade de médicos no país ela caiu? Teve uma redução da quantidade de médicos? Não, né? Teve um aumento. Aumentou 13% comparado com o ano anterior. Só aumentou um pouquinho mais devagar. Então essa alternativa aqui ela está incorreta. Viu? A gente não precisou fazer conta. A gente só analisou o gráfico. Vou descartar essa daqui. Letra C. A população brasileira diminuiu sucessivamente a cada quinquênio do período contido no gráfico. Então a gente vê esse gráfico descendo aqui e realmente parece que a população está sempre diminuindo, né? Mas a gente já conversou sobre isso e você sabe que não. A população ela só vem aumentando. O que está diminuindo aqui é a velocidade com que ela aumenta. Está aumentando devagarzinho, mas continua aumentando, tá bom? Então essa letra C, ela não faz sentido, ela pode ser descartada também, tá? Vamos analisar agora a letra D. A projeção no período de 2020 para 2025, ó, esse número aqui ele mostra de 2020 para 2025, tá? É surgirem aproximadamente 10 novos médicos para cada novo habitante do país. Então, olha a pegadinha que esse cara faz. Olha que maldade, hein? O número de médicos vai aumentar 30%, comparado com a quantidade atual de médicos que já existem. O número de pessoas vai aumentar 3%, comparado com a quantidade de pessoas que já existem. Só que a quantidade de pessoas que existe é muito maior do que a quantidade de médicos, concorda? Você não tem como ter mais médicos do que pessoas, né? O médico é uma parcela pequena da população. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, ó, que vai surgir 10 médicos para cada novo habitante do país. Isso é um absurdo. Só que se você olhar para os números, esse 30 aqui é 10 vezes maior do que esse 3. Isso pode te induzir a pensar que isso é verdade. Sacou? A gente não tem como afirmar isso daqui. É um absurdo total, tá bom? E mesmo assim, eu não tenho dados para poder dizer qual é a quantidade de médicos novos que vai surgir, qual é a quantidade de pessoas novas que vai surgir, porque eu não sei qual a quantidade inicial da população. Quantas pessoas tinham no período? Para eu poder falar quantos novos médicos surgiram, quantas novas pessoas nasceram. Eu não sei, tá? Eu não tenho condição de fazer esse cálculo, mas mesmo que eu tivesse condição de fazer esse cálculo, esse número ele é um absurdo total e você tem que ter esse sentimento. Então, ó, posso riscar a letra D também. Só sobrou a alternativa A, que é a alternativa correta. Então eu te mostrei aqui como que a gente pode fazer para chegar na resposta certa, interpretando os números. Porém, dá para a gente fazer cálculo aqui. Dá para a gente verificar que a letra A é a alternativa correta e que a quantidade de médicos no país mais que dobrou de 1980 até 2005. Como que a gente pode fazer essa conta? Para você conseguir fazer essa conta, você precisa saber trabalhar com aumento percentual e você precisa saber trabalhar com aumentos sucessivos. Isso é um conteúdo de porcentagem, tá? Então, olha só, como que você faz para poder dar um aumento percentual em um número? Eu vou tirar a questão aqui de vista, vou deixar ela em stand-by aqui, porque eu quero te explicar um conceito de porcentagem agora, vou utilizar números diferentes do que aparecem ali na questão, para você poder entender esse conceito, e aí daqui a pouco a gente volta para a questão com essa nova ferramenta que você vai aprender agora. Olha só, vamos supor que você tem R$100 no seu bolso, e eu quero dar um aumento de 25%. Você vai ficar com quantos reais no seu bolso? Se aumentar 25%, você vai ficar com R$125. Concorda? Como que eu faço para dar um aumento de 25%? Você vai pegar o valor que você já tem e vai multiplicar por 1,25. Isso daqui é o fator de aumento. E aí, a resposta desse cálculo é o número aumentado, 125.
Vamos supor que você queira dar um aumento de 10%. Você vai pegar o valor que você tem no bolso, qualquer que seja ele, e vai multiplicar por 1,10. E aí você vai ficar com 110, por exemplo. Quando você multiplica por 1,10, você está dando um aumento de 10%. Quando você multiplica por 1,25, você está dando um aumento de 25%, sacou? Esse 1, alguma coisa, ele é um fator de aumento. Isso daqui até tem uma formulinha. Eu não gosto muito de falar na formulinha, porque parece que fica mais difícil de pensar, mas a formulinha seria 1 mais i. Isso daqui você vê lá em matemática financeira, não é? Esse 1 mais i faz parte daquela formulinha de montante e tal, mas enfim, não se desespera muito com isso não. Esse i aqui é a taxa de aumento. Por exemplo, 25%, 0,25. 10%, 0,10. 1 mais i ficaria 1,25, 1,10, e é assim que a gente chega nesses números. Mas sem pensar na formulinha, de forma intuitiva, você consegue saber. Cara, eu quero dar um aumento de 17%. 1,17, beleza? É bem simples. E se você quiser dar 2 aumentos sucessivos, como que você faz? Por exemplo, vamos supor que você tinha R$100, e aí você quer dar um aumento de 25%, e depois você quer dar um aumento seguido de 10%. Você vai multiplicar primeiro por 1,25 e depois... Calma aí. E depois você vai multiplicar por 1,10. Sacou? Ou seja, eu vou dar um aumento de 25% seguido de um aumento de 10%. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos pegar a calculadora para ajudar a gente aqui, ó. 100 vezes 1,25 vezes 1,10. Isso daqui deu 137,50. Então, olha só. O que eu quero que você perceba? Um aumento de 25% seguido de um aumento de 10% não é a mesma coisa que aumentar 35%, como se você estivesse só juntando esses números. Juntou 25 com 10 dá 35. Não é a mesma coisa, tá bom? Perceba que quando a gente deu esses 2 aumentos seguidos, a quantidade de dinheiro aumentou R$ 37,50, ou seja, na verdade você deu um aumento de 37% e meio. Você concorda com o que eu estou falando até aqui? Para pensar um pouquinho sobre isso. Se precisar, pausa o vídeo e reflete um pouquinho sobre isso que eu estou te falando aqui. Beleza? Então, um aumento de 25 seguido de um aumento de 10 equivale a um aumento de 37,5. Nem sempre esse número que vai estar aqui na frente é um número bonitinho, tipo R$100. Poderia ter 200, 300, 500. E esse valor aqui estaria diferente. E aí você não conseguiria enxergar logo de cara que o aumento foi de 37,5. Mas você sempre pode fazer a multiplicação desses fatores aqui, ó, para você conseguir enxergar de quanto que foi o seu aumento percentual. Por exemplo, 1,25 vezes 1,10 vai dar quanto? Vamos fazer isso na calculadora. Já sei a resposta, mas vamos fazer na calculadora para você ver com seus próprios olhos. Ó, 1,25 vezes 1,10. 1,375. 1,375. Aqui eu consigo enxergar que isso é um aumento de 37,5. Você olha para as duas casinhas depois da vírgula, depois do número 1 aqui, ó, 37. É como se tivesse uma outra vírgulazinha aqui e meio, tá bom? Então isso foi um aumento de 37,5. Facinho de entender esse conceito? Beleza. Então a gente vai voltar para a questão agora e aí eu vou te mostrar como que você faria conta com aqueles números lá. E aqueles números lá eles são bem grandões. Se você fosse fazer a conta toda na mão, ia demorar pra caramba. E eu vou te mostrar duas coisas. Eu vou te mostrar como que a gente faria a conta do jeito certo, como que você faria a conta na mão. Só que como vai ficar grandão, eu vou utilizar a calculadora para poder trapacear, para poder pular essa etapa de cálculo. Não, brincadeira. Eu vou te mostrar realmente com a calculadora para você ver o resultado final com o número exato, tá bom? Mas eu vou fazer a conta na mão junto com você, utilizando arredondamento, para você praticar como que você faria na hora da prova de uma forma mais rápida. Então vamos lá, vamos voltar para a questão. Esse vídeo está ficando longo, mas eu sei que eu estou revisando muita coisa de matemática com você, isso pode salvar a sua pele. Se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, você tem resiliência. Vamos lá, vamos continuar aqui.
Então, deixa eu apagar isso daqui. Ó. E a gente volta para a questão aqui, ó. Deixa eu apagar esse monte de informaçãozinha aqui. O que a letra A está afirmando? A quantidade de médicos no país mais que dobrou de 1980 até 2005. Então, aqui, ó, de 1980 para 85 teve um aumento de 30%. Como que eu represento esse aumento de 30%? Você vai multiplicar aqui por 1,30. Eu vou deixar só com 2 dígitos, tá bom? Se você quiser ser preciso mesmo ao extremo, seria 1,30 com um 2 aqui na frente, ainda, por causa daquele 0,2 lá. Mas vou deixar com 2 casas, tá de muito bom tamanho. Seguido de um aumento de 23%. Então, você multiplicaria isso daqui por 1,23. Depois tem um aumento de 15. Você multiplicaria por 1,15. Seguido de um aumento aqui, ó, de 13, multiplicaria por 1,13. E um outro aumento de 16. Você multiplicaria isso aqui por 1,16. E aí, quando você faz essa conta todinha aqui, ó, você tem esses sucessivos fatores de aumento aqui multiplicado, você vai obter, como resposta desse cálculo, o tanto que esse número realmente cresceu naquele período todo. Igual quando a gente fez 1,25 vezes 1,10 e chegou naquele 37 de aumento lá, né? 37,5. Então, vamos fazer essa conta aqui na calculadora primeiro. Olha que conta chata de fazer, cara. Se você tiver que fazer isso na mão, nossa, meu Deus do céu, dá um desespero. Fazer conta de multiplicar com 3 números assim já dá um desespero. Imagina você fazer isso 5 vezes. Então, vou fazer essa conta aqui na calculadora com você e depois eu vou te mostrar como que eu faria essa conta rapidinho de cabeça. De cabeça não, mas como que eu faria ela mais rapidinho do que o que está aqui, tá bom? Então, ó, deixa eu pegar aqui a calculadora. Deixa eu limpar. Vamos lá. 1,30 vezes 1,23 vezes 1,15 vezes 1,13 vezes 1,16. 2,41. Olha que louco, hein? Olha que louco. 2,41 é o resultado dessa conta. O que isso significa? Isso significa que, sim, o número de médicos mais do que dobrou no período. Se eu multiplico alguma coisa por 2, ela dobra. Se eu multiplico por 2,4, ela mais do que dobra. Você concorda com isso? Então tá aqui, ó. Esse é o jeito correto de fazer o cálculo. O jeito correto, né? Pegando a calculadora. Mas esse é o cálculo correto que a gente precisa fazer para enxergar o tanto que o negócio realmente cresceu ali. Tá bom? O número de médicos nesse período ele multiplicou por 2,41. Agora, como que eu poderia fazer esse cálculo aqui e chegar à conclusão de que ele mais que dobrou nesse período sem fazer essa conta toda? O primeiro passo é você trabalhar com números menores. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1,3, ao invés de 1,23, eu vou trabalhar com 1,2. Ao invés de 1,15, eu vou trabalhar com 1,1. Ao invés de 1,13, 1,1 de novo. Ao invés de 1,16, eu até poderia arredondar esse cara para frente, né? Já que eu arredondei um pouco para baixo aqui para poder compensar, eu poderia arredondar esse cara aqui para 1,2. Mas eu vou ser conservador. Eu vou arredondar para 1,1 também, tá? Como eu arredondei todo mundo para baixo, se o resultado dessa multiplicação aqui der um número maior do que 2, significa que se os números fossem maior, com certeza o resultado correto seria maior do que 2. Concorda comigo? Então, ó, beleza, como que eu posso fazer essa conta aqui agora? Ó, 11 vezes 11, isso dá 121. Esse é um número que você precisa conhecer de cabeça, tá? Isso daqui daria 121. Só que eu vou voltar a vírgula 2 casas. Então, aqui deu 1,21. E 11 vezes 12? 11 vezes 12 dá 132. Ramon, eu tenho que saber isso aí de cabeça também? Cara, ter que saber de cabeça? Não tem, mas existe um macete para fazer conta com 11 de cabeça, que você consegue fazer conta aí rapidinho, com poucos segundos, tá bom? Então, vale a pena você estudar esse macete aí, ó, multiplicação por 11 de cabeça.
Talvez em algum momento eu grave um vídeo sobre isso. Quando eu gravar, vou colocar aqui na descrição, mas direto eu falo sobre isso nas minhas aulas também. E esse 13 aqui, por enquanto, ó, então aqui deu 1,32 e aqui 1,3. Cara, eu preciso trabalhar com esses números aqui? Não, ó. 1,32, vou trabalhar com 1,3. E aqui embaixo, 1,2. Tá muito bom. 13 vezes 13 dá quanto? 169. Volta vírgula duas casas. 169 é a mesma coisa que 1,7. Pelo amor de Deus, é ou não é? Então, ó, 1,7. Já arredondei tanta coisa para baixo que isso aqui é ínfimo, não vai fazer nem cosquinha, tá bom? 1,7 vezes 1,2. Essa é a única multiplicação que eu vou fazer de verdade. É o único momento que eu vou parar para poder fazer continha. Aqui, ó. 17 vezes 12. Vamos lá. 2 vezes 7, 14. 4 vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Soma tudo, 4. 3 mais 7, 10. 0 vai 1. 1 mais 1, 2. A vírgula volta 1, 2 casas. 1, 2 casas. 2,04. Ou seja, mesmo arredondando tudo para baixo, para a gente ter condição de fazer essa conta na mão, ainda assim eu posso afirmar que o número ele vai dobrar. Correto? Ainda assim eu posso afirmar que o número vai dobrar. Então, se os números fossem maiores do que isso, com certeza ele iria mais do que dobrar. Então, tá provado aí, é indiscutível, a alternativa A é a alternativa correta. É isso aí, espero ter ajudado. O vídeo ficou um pouco longo, mas pode ter certeza que você revisou bastante coisa importante aí de matemática para a prova da EMESCAM. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para você acessar gratuitamente o nosso arsenal de provas, contendo todas as provas antigas daqui do estado, o VV, EMESCAM, Multivix e UNESC, e também um link para você poder acessar o nosso grupo do WhatsApp, onde eu compartilho todos os dias dicas e informações preciosas sobre os vestibulares de medicina daqui do estado. Então, se você não quiser perder nenhuma data, nenhuma informação, clica no link, entra no nosso grupo e eu te vejo do lado de lá.